Oi, crianças! Joinha? Tudo beleza com vocês? Passaram uma semana, não foi? Bem, fizeram as atividades. Me digam aí, hoje é que dia da semana mesmo? Hoje é sexta-feira. Hoje é o nosso último dia de aula da semana, não é? E nós agradecemos a Deus pela vida de vocês e por tudo que Ele tem nos dado, nos ajudado, não é? Papai do céu é maravilhoso, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, não é, crianças? E hoje, como vocês já estão vendo aqui, o nosso assunto de hoje é sobre os seres vivos. E a historinha de hoje que a Pró vai contar é da sementinha. A sementinha de Raíssa. Então, vamos afastar isso aqui para cá um pouquinho, para cá. E a Pró vai começar a contar a história. Como é que é? Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. E a historinha de hoje é a sementinha. A sementinha de Raíssa ficou bem quietinha na terra, dormindo, tirando um cochilo bom. A terra estava muito gostosa. Ali, a sementinha se sentia protegida. Um dia, quando a manhã chegou de mansinho, a sementinha de Raíssa acordou. Havia um calorzinho gostoso aquecendo a terra. Sabe quem era, crianças? Era o sol. O sol que viera saudar a amiguinha sementinha. Logo depois, a chuva chegou bem fininha e começou a derramar suas gotinhas. E as suas gotinhas começaram a penetrar na terra bem fofinha, e refrescaram a sementinha. A sementinha ficou muito contente. Ela ficou tão contente que despertou de um cochilo, erguendo um bracinho. Olha o bracinho da sementinha. A noite sempre vinha deixar a sementinha mais feliz. A lua iluminava o céu e guardava ansiosamente para conhecer a sua nova amiguinha, a sementinha. A sementinha estava curiosa para ver como era o mundo lá fora. Parecia ser muito bonito. Então, ela esticou com toda força o seu bracinho e alcançou o orvalho fresquinho que caía sobre a grama. As estrelinhas do céu começaram a brilhar, saudando a sementinha com seu pisca, pisca, pisca. E assim, a cada dia que passava, a plantinha crescia mais e mais. O seu caule ficava forte, firme e forte. E começava a sustentar as folhas verdinhas e as suas raízes profundas, que alimentavam a plantinha, firmando-a no chão. A plantinha nunca se sentiu sozinha, sabe por quê? Porque os animais do jardim de Raíssa sempre vinham ali para alegrar a sementinha e faziam aquela festa e vinham sempre visitá-la para deixá-la cada vez mais feliz. E aqui termina a nossa história da sementinha. E aí, gostaram da história? Gostaram? A história falava sobre quem? A sementinha.
Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Quem lembra aí a primeira coisa que aconteceu com a sementinha? Ela foi para a terra bem fofinha, né? Ela foi plantada lá. E ela precisava de quê para poder crescer, se desenvolver? Olha os elementos da natureza aí que a Pro ensinou uns dias atrás. Ela precisou do calor do sol e também da chuva para ela crescer e ficar bem bonita. Se ela precisou do sol, se precisou da água, é sinal que ela tem vida, não é? E ali ela foi crescendo, crescendo e se tornar uma belíssima planta, colocando flores, frutos, semente, plantando dela outra plantinha, né, com a semente que ela produziu e nascendo outras e outras plantinhas, certo? Então, é assim que acontece na vida de todo ser vivo, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje. E aqui está, ó, como acontece com as plantinhas, certo? A Pro sempre gosta de fazer experiência com o girassol, com a semente de feijão. Sempre a Pro gosta de fazer essa experiência para mostrar a vocês, porque elas nascem bem rapidinho, como é todo o processo do nascimento de uma planta, do desenvolvimento dela, certo? Então aqui a primeira coisa que se faz é colocar ela numa areinha gostosa, bem alimentadazinha, jogar a sementinha lá dentro e deixar ela lá bem fofinha, aquecida, não é? Lá ela vai precisar de quê? Ela vai precisar do calor do sol, ela vai precisar de água e vai precisar de alimentos. Mas a planta se alimenta, a sementinha vai se alimentar? Vai se alimentar. Ela se alimenta de estercos, que é que a gente coloca nas plantinhas, que é o cocô da vaca, da cabra. Ela se alimenta das próprias folhas secas que caem, que se desmancham na areia, certo? São os alimentos dela, os adubos da nossa plantinha. E aí ela vai crescendo, vai precisando sempre do calor do sol e precisando de água. E vai crescendo, 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 até ficar uma linda planta. Tem umas que coloca flores, frutos, outras é só para ornamentar a nossa casa, outras serve para colocar, nascer frutos e legumes para nossa alimentação. Outras só para sombra. Então, são várias plantas que existem na nossa natureza, não é? Mas a forma delas se desenvolver é a mesma. Nascer, crescer, depois ela vai ter outras plantinhas, né? Outras sementinhas para ter outras plantas. E aquela plantinha que ficou linda, ela vai envelhecendo com o tempo, não é? E aí é o processo do ser vivo. Da mesma forma que acontece com as plantas, acontece também com os animais. A Pro trouxe esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui a galinha, não é? Para nascer o pintinho da galinha, o que é que acontece? Ela precisa colocar o ovo. Ela colocou o ovo, ela vai aquecer. Quando ele estiver bem quentinho embaixo dela, com os dias, aí ele começa a quebrar, estralar e vai nascer de dentro dele quem? Ó, quem tá lá dentro. Aí vai nascer o pintinho. Aí o pintinho vai ficar grande, vai se tornar um frango, né? Um galo ou uma galinha, certo? E o processo é esse. Essa daqui que a mãe deixa aqui vai envelhecer, certo? Então, o processo da vida é assim. Nasce, cresce, reproduz, reproduzir é nascer outros, depois morrer. Acontece com as plantas, com os animais e com as pessoas, certo? Esse é o processo. O ser vivo precisa de quê para viver?
eles precisam de quê? A gente, nós precisamos de quê para viver? Nós precisamos água, nós precisamos do calor do sol e nós precisamos nos alimentar. Se a gente não se alimenta, a gente enfraquece. Se a gente não tomar um pouquinho de sol logo cedinho, também o nosso organismo precisa do sol, do calor do sol. Se a gente não beber água, também enfraquece e morre, não é? Então, com as plantas acontece isso, as plantas precisam de água, calor do sol, a luz do sol e também se alimentar. Os animais, o mesmo processo, precisa de água, o calor do sol, a luz do sol e também se alimentar, certo? Então, seres vivos, a característica deles é essa. Eles precisam de água, alimento e o calor do sol para viver. E o que não é um ser vivo? Vamos lá. Olha aqui. A Pro trouxe aqui um exemplo. O óculos. Pronto, o óculos de Pro. Aqui. O óculos. Será que ele precisa beber água, comer? Precisa do calor do sol, da luz do sol? Não, não precisa. Então, ele não tem vida. Esse objetozinho aqui, ele não tem vida, certo? Porque ele não precisa desses elementos para viver. O ônibus. Ele precisa de água, o calor do sol e se alimentar? Não, ele não precisa. Então, se ele não precisa, ele não tem vida, certo? O avião, ele come, o avião come, se alimenta, bebe água? Não, então ele não tem vida, certo? A escada. Então, crianças, a Pro está mostrando para vocês que tudo aquilo que não precisa de água, não precisa se alimentar, não tem vida. Que geralmente são as coisas o quê? Que o homem fez, né? Aqui, ó, o homem fez a escada, o homem fez o avião, o homem fez o ônibus, fez o óculos, certo? Agora eu pergunto para vocês, o golfinho precisa de água para viver? Um golfinho não é uma orca, desculpa. Precisa? Precisa. E ele precisa se alimentar também. Então, ele é um ser vivo. Vamos colocar para cá. A iguana. A iguana é um ser vivo? Quem já sabe ser para Pro? É um ser vivo? Muito bem. Por que ela é um ser vivo? Porque ela precisa desses 3 elementos para sobreviver. Ela precisa de água, se alimentar e o calor do sol. A historinha da formiguinha, olha aí, a formiguinha de ontem que a Pro contou a historinha para vocês. E aí? Ela precisa de água? Ela precisa se alimentar? Precisa tanto, ó, que ela está carregando a folha que é um alimento dela. Tá vendo? Então ela é um ser vivo. E assim vai. Nós somos um ser vivo, certo? Deu para entender? Deu? Muito bem. Então vamos só desça mais essas ilustrações aqui para vocês, tá? Mostrar para vocês as ilustrações. Olha aí. Aqui estão os seres vivos, certo? Os animais, as plantas e as pessoas são os seres vivos. Ok. Aí aqui nós temos esses objetos aí, eles têm vida? Olha bem para eles e responda aí. Eles têm vida? Olha para cada um deles. Tem? Não. Eles não têm vida. E como é que a gente sabe que não tem vida? Quando ele não precisa se alimentar e nem precisa de água, não é? Muito bem. Vamos para o livro? Abra um livro de Natureza e Sociedade na página 96. Natureza e Sociedade, página 96. Abriram? Pronto. Aí vai ter uma imagem, um quadro. Nesse quadro tem seres vivos. Aparece aí nessa imagem. Então, vocês vão circular
todo ser vivo que aparecer nessa imagem, tá certo? O que for ser vivo, você circula. E na atividade seguinte, vocês vão fazer um X em todos os seres que têm vida, que aparecem nessas imagens. Aí nós temos um livro, nós temos uma criança, uma planta, uma sala de aula e um tucano. Qual desses aí tem vida? Se tiver vida, você vai fazer um X, tá? Na página 97, vocês vão completar a cruzadinha com as letrinhas que está faltando, certo? Você vai pegar uma das vogais, vai colocar aí na cruzadinha e vai descobrir que nomes formaram aí, tá certo? São os nomes de cada desenho que tem aí ao lado, tá bom? Então vai aparecer aí, ok? Na página 97. Na página 98, nós temos uma tarefinha bem legal aqui na página 98. Vocês vão desenhar nesses quadrinhos aí, certo? As fases da vida dos seres vivos. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem desenhar as pessoas, né? Você pode desenhar a planta, você pode desenhar um animal, o que você quiser. Vocês vão desenhar nesse quadradozinho aí. Aí vocês vão desenhar o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte, tá? Pode desenhar do seu jeitinho, ok? E na seguinte, vocês vão agora colocar as cenas em ordem, certo? Nós temos aí, conforme a historinha que a Pro contou para vocês, vocês vão colocar em ordem. O que foi que aconteceu primeiro aí nessa imagem? Qual foi o processo para a plantinha nascer? O que aconteceu primeiro? Vocês vão colocar o número 1. Depois, o que foi que aconteceu depois? Número 2. E por último, certo? Então, vocês vão seguir a sequência, de acordo com a imagem e o acontecimento, ok? Então, as atividades de hoje, página 96, 97 e 98. E para encerrar, eu quero que vocês observem essa imagem. Observa bem. Observaram? Quais são os seres vivos que tem aqui? Nós temos as pessoas, ok. Nós temos o que mais? Os animais, beleza. E nós temos as plantas, que são os seres vivos. E vamos cantar a musiquinha da sementinha? Uma sementinha na minha mãozinha está, uma sementinha na minha mãozinha está. Vou correndo, vou correndo, vou correndo a semear. Vou correndo, vou correndo, vou correndo a semear. Tchau! Até segunda!